Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, e os episódios estão publicados no SoundCloud, no iTunes, Spotify também. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje vamos discutir o curta-metragem República, da Grace Passou. Eu sou a Keila Mara Araújo, estamos com os professores Márcio Carvalho, Guilherme Fósculo e os estudantes Ellen Esquivel, Alessandra Adão e Saulo Carneiro. Então hoje nós vamos conversar a respeito do curta-metragem República, da Grace Passou, né, que é a autora do roteiro, a diretora do vídeo e também atua no República. A Grace Passou tem várias produções, né, já premiadas, e esse material ela desenvolveu a partir de um convite do Instituto Moreira Salles, que desenvolveu o programa Convida, justamente para trazer uma visão da arte para esse momento pandêmico. Foi um projeto pensado durante a pandemia e para atravessarmos, né, esse período com um pouco de arte para nos ajudar a pensar e a descansar o olhar também, de certa forma. Vamos lá, e o que vocês têm a dizer? Nós temos muito a dizer, né? É uma produção que permite várias direções de pensamento, mas primeiro as coisas primeiras, né? Vamos pensar no início. Minha apreensão depois desse vídeo, né, desse curta, foi justamente o impacto, né? Parece que automaticamente a gente sabe bem do que ela estava falando. Vocês tiveram essa impressão? Bom, para mim também, é o Guilherme, tá falando, para mim também teve essa coisa não sei se impacto seria a palavra, para mim foi mais uma coisa do sentido enfim, de interrogar aquilo que estava me sendo apresentado, né? Me causou uma estranheza, pronto, acho que talvez fosse, para mim, a palavra que define um pouco melhor a experiência que eu tive com o curta. Primeiro, eu acho que se trata de um curta experimental, né? Ele tem esse aspecto bem característico do momento de pandemia que a gente está vivendo, que é um curta que foi gravado dentro de casa, com uma equipe bem limitada e com uma disponibilidade técnica limitada também, né? Gravado e feito praticamente só por 2 ou 3 pessoas, né? Teve uma pessoa que atuou, que foi a Grace Passou, teve uma cinegrafista e teve uma pessoa que fez a edição, a coloração. O curta, eu acredito que ele navega por esse entremeio entre ficção, realidades simuladas, múltiplos universos. E é um curta que mistura um pouco de realidade material, contemporânea, extremamente contemporânea, e ficção, né? Ficção meio que uma ficção científica, né? Porque tem um traço ali muito forte de realidade simulada. Estamos dentro de um sonho que pode ser outro sonho de outro sonho de outro sonho, que pode não ser um sonho, pode ser uma realidade programada. Aqui é Márcio falando. Eu queria chamar a atenção, talvez o que mais me chamou a atenção, lógico, vários elementos, mas o que mais me impactou foi o alívio que ela sente quando dizem que o Brasil é um sonho. Quando ela fala que o Brasil é um sonho, ela até, quando está falando com a mãe, diz, não, o mundo não, o mundo inteiro existe, só o Brasil que é um sonho. Mas me causou uma tristeza muito grande perceber o alívio dela, porque eu fiquei pensando que eu acho que eu também ficaria aliviado se descobrisse que pelo menos os últimos anos foram um sonho. Eu acho que quando a gente pensa que a gente sabe do que ela está falando, é justamente nesse ponto, né? A gente até se imagina, nossa, seria bom ter esse alívio também, né?
Que bom seria receber essa notícia, pelo menos no momento que a gente está vivendo já há algum tempo. Eu acho que é justamente nesse sentido que gera esse compartilhamento de sensações, assim, né? Desse entendimento de país e de sociedade, né? Aqui, Alessandra, pegando o gancho no que Saulo e no que Márcio falaram, de ser uma realidade e uma ficção ao mesmo tempo, e do alívio dela de ser um sonho, né? O Brasil é um sonho. Eu confesso assim que em alguns momentos vendo o curta, eu também tive esse alívio, né? Eu acho interessante pontuar que ela é uma mulher negra, né? Ela está falando de um lugar localizado, né? De um lugar pontuado, né? E o quão é abarcante essa sensação de alívio, de finalmente a gente vai ter um momento de paz, assim, dessa mistura que ela faz no curta de realidade e ficção, né? E de início, vendo o curta, eu fiquei também um pouco com a sensação de estranhamento, porque me incomoda um pouco essa câmera que te joga para dentro da cena, sabe? De que parece que você está sentado ali do lado dela, vendo com ela, e na hora que a pessoa liga para ela e fala, por que você está gritando? E por que você está assim? O que aconteceu e tal? Aquela posição da câmera muito próxima, muito perto, me incomoda um pouco, porque dá essa sensação de estar ali do lado dela, de estar vivendo aquilo, de estar vivendo aquelas sensações que ela tenta transmitir no curta, né? E principalmente quando ela começa a se bater e se tocar e tipo, realmente isso aqui é um sonho, o Brasil é um sonho, alguém uma hora vai acordar e ainda não sabe quem é, mas alguém vai acordar e o Brasil é um sonho, né? Eu fiquei incomodada por praticamente todo o curta com essa câmera muito perto, de estar ali, de me sentir ali dentro. Eu acho que ela também tenta fazer isso, de levar a gente para dentro daquela ficção / realidade, né, de que é a vida realmente desse local que ela fala, né, dessa posição de mulher negra que ela fala também, né? Passo. Eu pensei assim também que tem uma coisa que... várias coisas causam estranhamento que tem que ver com tanto essa sensação da câmera, né, que provoca o mal-estar, quanto a própria situação, a maneira como é produzido a narrativa do curta, né? Então, só para eu fazer um recorte, assim, talvez, né, que ajude a localizar mentalmente todos os momentos, o curta se inicia como um filme mesmo, né, com a Grace Passou, a pessoa que ela está atuando dentro do curta acorda, né, com um telefonema e tudo, desliga, depois ela vai para a janela, ela dá um grito, ela vê lá embaixo o que ela depois reconhece como um xamã, que é uma figura também dos povos originários, né? Retorna, liga para a mãe e vai com essa... Eu acho que é a mãe, tá? Não sei, assim, talvez eu tenha perdido alguma coisa na minha cabeça, era a mãe. E ela comenta que o Brasil é um sonho e papapá. Tomada 1. Tomada 2, tem uma metalinguagem, né? Acaba essa gravação, Grace Passou ou alguém que é uma atriz, né? Não dá para saber se a Grace Passou mesmo, acabou de gravar aquela cena, perdeu algumas linhas de diálogo, comenta a respeito disso. Você vê que tem alguém com a pessoa gravando, a câmera, né? Ela já assume essa postura de celular, né? Que tem até uma relação com a pandemia, talvez, casa, apertado e tal, uma coisa que está mais habitual para a gente hoje, né? E aí vai fazer um suco, não sei, e a câmera fica de lado, né? E aí alguém toca na porta, tomada 3, entra a pessoa que, na minha visão, pareceu ser o xamã que estava lá embaixo, mas eu também não sei se era o xamã, né? Eu não sei o que ocorre com a pessoa que estava filmando também, né? Eu sei que a câmera retoma numa posição, aí já não sei quem está segurando a câmera mais, e essa pessoa que entra pela porta tira, né, a máscara, e aí a Grace Passou também, a atriz, ou a figura é a mesma atriz, né? E diz que, né, o Brasil, eu não lembro da frase, a Lê tinha mencionado, qual que é, Lê? O Brasil não existe, o seu Brasil não existe, qual que é? O seu Brasil acabou e o meu nunca existiu.
Isso, seu Brasil acabou e o meu nunca existiu, e é uma frase bastante forte, né? Porque para mim, tá? Evocou porque ela fala xamã e ela diz que o xamã que teve essa descoberta evoca uma relação um pouco com os Brasis os Brasis reais e os Brasis possíveis, né? Os Brasis possíveis, assim, os Brasis que poderiam ser possíveis para os povos originários, né? E os Brasis reais para aqueles que sofrem com os Brasis reais, né? Assim, coisas distintas, assim, né? Então evocou para mim essa imagem de Brasis distintos em relação ao suposto sonho que seria o país. Eu fiquei um pouco na dúvida disso também, eu acho que é proposital, né? Se o Brasil, enfim, né? Se refere ao sonho que não se realizou, né? Aquela história do Brasil, país do futuro, não sei o quê, ou se relaciona mais à imagem que se faz, ou que se poderia fazer de um Brasil que nunca existiu no sentido de, né, se a gente para pensar nessas populações originárias, nesses povos originários, né, ou se diz respeito a uma situação de Brasil, né, enfim, né, mais harmônica. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o nome República parece que é o nome também do bairro de São Paulo, onde foi gravado O Curta, né? Então acho que faz uma referência ao bairro de São Paulo e uma referência maior também à ideia de república federativa, né? Eu acho interessante quando você traz essa questão do xamã, mas eu acredito que o xamã não pode ser aquele personagem que está lá embaixo na rua, porque o xamã é quem sonha. E quem sonha não pode estar dentro do sonho daquela maneira. Eu não vejo isso como sendo possível. Eu interpretei que aquele personagem, que também é a mesma pessoa, seria um alter ego dela, um outro eu dela, que entra dentro da vida dela naquele momento de descoberta para poder confrontar ela a respeito da realidade dela. Então é meio que um confronto entre duas realidades vividas sobre dois sujeitos que ocupam lugares distintos, sabe? A questão de existirem múltiplos Brasis dentro de um só Brasil, de existir múltiplas repúblicas dentro de uma só república, sabe? De ter a República do Centro de São Paulo, ser um bairro que é marginalizado, que na década de 60 era um lugar, e até hoje né, onde os LGBTs iam para se encontrar e que sofriam repressão, e ter hoje uma população de rua muito expressiva, usuária de droga, marginalizada, esquecida pelo Estado, né, pela grande república. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu tive essa mesma visão, né, a partir daquela figura que aparece depois, né, que estava na rua, aquela vista do apartamento. Eu acho que a gente podia dar uma sessão só para pensar esse personagem, né. Eu fiquei assim, eu tive essa imagem, né, pensando duplo, como ali a gente tem uma imagem de confinamento, né, um ambiente de confinamento, em que no início começa com uma sonolência, com uma exaustão mesmo, né, que todos nós experimentamos em algum momento, apesar de que esse confinamento está mais agitado do que a vida, digamos, normal, né, que já é uma loucura. Mas ali você tem quem está dormindo, mas com um problema, né? Com um problema em curso. Então, e tem essa visão localizada mesmo, como a Alessandra falou, de um encontro mesmo. Eu vejo mais como uma imersão, né? Um corpo de uma mulher negra no momento de confinamento, imerso. E aí a figura da mãe tem também uma participação nessa coisa da duplicação, né, do duplo, que tem muito na literatura mágica, né, do maravilhoso, principalmente na América do Sul, essa figura da duplicação. Então, a mãe e a filha já permitem essa relação de continuidade e até de um contato da personagem com essa representação, digamos, de quem anterior, né? E de quem conhece do que está falando, né? Tanto que ela liga para a mãe e
com a ajuda, ele manda ligar a TV, porque parece que é uma realidade que está perceptível, visivelmente perceptível, né? Então, liga a TV, em qualquer canal, em qualquer lugar vai ser possível identificar a mudança. Essa mudança, ela é facilmente identificável, né? Então, eu vejo dessa forma. E aquela pessoa, né, que entra depois encontra com ela, na verdade, né, no hall, e diz, né, o seu Brasil, que você está dizendo que acabou, né, na verdade nunca existiu. E aí, de novo, essa coisa do pertencimento, porque uma visão distópica está muito presente nesse curta-metragem, né, no República, que tem no nome uma localidade, mas traz uma carga política incontestável, né? E esse país, esse Brasil, para nós, nunca existiu, né? Então, novamente pensando em uma figura, né? Uma pessoa que está referenciada como uma mulher negra, né? A gente pode pensar numa figura de país, né? Na representação de país mesmo. Hoje a gente pensar no futuro, de acordo com o filme, depende de uma anulação do presente, né? É como que o presente agora nos impede de pensar o futuro. E aí nós temos vários pensadores refletindo sobre isso. Temos o Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo, o futuro não está à venda, a queda do céu, né? Do Schopenhauer. Então, tem diversos pensadores e pensadoras pensando sobre isso, né? Tem o movimento negro também se afirmando, né? Estaremos no futuro, iremos fazer parte da construção desse futuro, né? Numa visão mais afirmativa. E o República da Grace parece querer dizer, né? Precisamos pensar num futuro, mas no momento está difícil, né? E se tivéssemos a notícia de que o Brasil não existe, ficaria mais fácil, né? E aí depois vem a outra pessoa falando, né? E chama para essa visão distópica de que o Brasil nunca existiu, mas ao mesmo tempo parece ser uma visão que todo mundo tem que encarar, né? Quem está acompanhando o filme. Só uma pergunta, eu tive essa sensação, mas não sei se foi só eu. Quando a pessoa entra na casa, no fim, né, e a pessoa é a própria Grace Passou, eu não sei se é a própria Grace Passou que entrou, e para mim tinha a imagem de que era o xamã que estava lá embaixo. Eu não sei se era o xamã também, né? Se tem essa identificação. Mas eu fiquei com a impressão de que essa pessoa agride a cineasta, a pessoa que estava filmando, porque ela sai de cena e fica só as duas versões da Grace Passou. Só eu tive essa impressão? Eu não tive essa impressão, Ellen. Eu não vi nenhum sinal de que teria, né, uma agressão ou algo do tipo, mas realmente é um ponto a pensar, a acompanhar, né, esse percurso da câmera, de quem está gravando. Até porque quando a outra personagem adentra o apartamento, né, que é a própria Grace, há esse confronto, né? Mas eu também não reparei se há essa agressão à cameraman, assim, né? A quem está gravando. Mas há um confronto, porque a própria Grace, ela fica impactada daquela pessoa entrar no apartamento e você vê que tem um jogo, como se tivesse uma confusão, uma bagunça realmente no filmar, na Grace estar ali perto e tal, mas eu não consegui reparar se realmente ocorre essa agressão. Sobre essa questão do xamã que o Guilherme falou, eu não consigo enxergar esse personagem que está lá na rua, tem toda aquela indumentária, balançando os ramos, simbolicamente indicando ser um xamã ou alguém que represente essa imagem, né? Eu não consigo enxergá-lo como xamã, porque o xamã, ou nessa imagem de divino e tudo mais, no meio do filme fala que foi o xamã que descobriu que o Brasil é um sonho. Então, se ele foi um xamã que descobriu, então é uma pessoa que detém um poder, que detém um respeito, que ocupa o mesmo patamar que a ciência, que é tanto que no meio do filme ela fala, foi um xamã que descobriu e a ciência comprovou, ou seja,
o xamã tem mais poder que a ciência, ou em paralelo, todos os dois têm o mesmo poder, já que um descobriu e o outro comprovou, né? E eu não consegui enxergar naquele personagem lá como xamã, porque como que ele detém um poder e ao mesmo tempo ele não detém esse poder, sabe, de ser xamã, e ao mesmo tempo tem as vestes de uma pessoa moradora de rua, né, assim, toda uma indumentária tapada, mal vestida ou meio maltrapilha e tudo mais, assim, não sei, eu não consegui enxergar aquele personagem como xamã, mas também me fez relembrar a figura da Carolina Maria de Jesus, que antes da gente gravar, que eu estava até comentando isso da nossa conversa nos bastidores, de pensar esse personagem como essas pessoas que vivem à margem mesmo, entendeu? Do que o Guilherme falou e outras pessoas também já falaram aqui, de ser esse outro Brasil, né? Os outros Brasis, o Brasil de quem mora na favela, do Brasil de quem cata papel, do Brasil dos indígenas, do Brasil dos negros e das outras pessoas subalternizadas, né? Não sei, eu viajei um pouco também, né? Acho que é isso. Ali, eu já estava falando, vou terminar, que já interferiu, né? Deu esse problema. Ali parece haver um encontro de faces, né? Que o personagem que entra, ele vai aos poucos se despindo, né? Da máscara, da touca, e toma uma bebida, água, não me recordo exatamente, e há uma relação, pelo menos quem assiste, né, do espectador, de reconhecimento. A gente já suspeitava que seria a mesma atriz, né, representando, mas vai além disso, né, esse encontro e uma identificação. Essa identificação parece haver um reconhecimento, né, de ouvir esse Brasil que você está falando realmente nunca existiu. E aí parece ter um entendimento que parece um pouco dessa duplicação e, ao mesmo tempo, uma fragmentação e uma multiplicação das identidades, né? O filme parece lidar muito com as identidades e com esses encontros de si, essa dobra. E o sonho tem esse recurso também, né? Parece que ela explora muito o sonho, e aí pensar no sonho como uma possibilidade que em várias civilizações, inclusive na nossa anteriormente, conforme o Siddhartha Ribeiro, né, o neurocientista, discute, como uma consciência, uma racionalização do sonho, né, que o sonho seria, em muitas civilizações, parte da consciência, né, e de se pensar, e aí essa intercalação. Bom, Ellen, eu achei logo no início do filme, né? Eu fiquei com uma dúvida. Eu não conseguia distinguir qual de fato era a sensação expressa por ela, se era alegria, se era tristeza, se era alívio. Inicialmente, enquanto ela ouvia a notícia, quando ela chorou, ainda não tinha conseguido, até o momento que ela vai até a janela e grita, eu ainda não entendia se era desespero, alívio, tristeza, e aí ficou essa incógnita no início, né, para mim. Depois, eu percebi que era alívio, quando ela começa a conversar, e aí vai passando. Agora, assim, eu não sei se foi ou não intencional da Grace passou, depois do primeiro momento, né, ter aquele diálogo com a pessoa que estava filmando, onde ela demonstra, né, uma atitude assim, passar aquele momento do comentário das inseguranças dela quanto à cena. Ela fala, acho que não ficou bom, eu esqueci de falar do xamã, sendo que ela falou do xamã, né? Ela, no momento da cena ali, quando termina o primeiro, ela fala, não gostei, não ficou legal. Aí a outra pessoa, não, ficou legal. Então, assim, eu não sei se foi intencional da Grace, já estava dentro do que foi pensado, ou se foi uma atitude inesperada da pessoa que estava filmando, porque no momento ali, ela que detém, né? Esse controle sobre a filmagem, e aí eu fiquei pensando qual é a intenção de demonstrar e de trazer aquilo na cena, essas inseguranças quanto o que passou.
E diferente de Saulo, eu não acho que o fato de não poder ser o xamã quem está ali embaixo, porque ele estava dentro do sonho, já que foi ele que sonhou, ele não poderia estar dentro do sonho, mesmo porque nós sonhamos os nossos sonhos com a gente participando deles. Então, isso não seria um impeditivo para que o xamã, no meu entendimento, não fosse aquela pessoa que aparece na rua embaixo, só pelo fato dele ter sonhado aquilo. E aí, né, sonhar, a gente acaba sonhando conosco. E quando fala, para mim, nunca existiu, pode ser também algo ligado a ligado a não aceitar a existência de um Brasil nomeado dessa forma. Tem a ver com a questão da ancestralidade, da maneira que foi sendo construído o Brasil, né? Porque ele sempre existiu e a gente já conhece todo o histórico desde os tempos mais primórdios. E aí vem aquilo, nunca existiu, será que é porque não aceita a existência do Brasil que foi nomeado assim, mas que ele existia de uma outra forma? E aí é uma forma de não aceitação. Tem a questão da música, né? Que é uma música que é temática, é algo ligado à questão cultural, afro-indígena. Eu senti durante a música, inclusive no término do filme, essa questão. E um último ponto que eu queria é que, às vezes, eu entendi que ela é as três pessoas. Ela é o xamã, ela é a pessoa que só e a que já inicia o filme dormindo. E aí isso nada mais é do que ser um sonho dela, onde ela traz as apreensões, as angústias. Isso foi o que ela sonhou. No sonho dela, seria maravilhoso se nada daquilo fosse realidade, se o Brasil ou tivesse acabado, ou como fala, o mundo existe, o Brasil não. Talvez isso tudo que ela tenha trazido seja o próprio sonho dela mesmo materializado numa realidade paralela, né? E sobre o que a Lê falou, de talvez não reconhecer como xamã por conta do que é a representatividade do Chico pelas vestimentas, também até onde vai nosso pensamento de sempre conceber alguém que tem uma posição de guia ou líder espiritual ligada à imagem, né? A gente constrói um imaginário de líderes espirituais, guias espirituais, que sempre está ligado a uma personificação, ou seja, não poderia ser, eu acho que essa roupa, uma pessoa em situação de rua, e isso está muito, muito ligado a gente. Foram as minhas impressões, misturando aí, depois de ter ouvido as opiniões de vocês, os comentários. Foi isso. Eu só queria fazer um comentário rápido, porque eu acabei de rever aqui a vantagem de trabalhar com documentários curtos, com filmes curtas, igual esse que a gente trabalhou agora, que dá para você abrir, aí você vai lá e vê, né? Falei bobagem, tá? Porque no final eu percebo que a própria pessoa que está filmando, ela pega o celular e aí sim ela vai filmar o embate entre Grace passou e Grace passou, né? Então eu acho que eu fiquei com essa sensação de violência porque entra uma música de fundo, né? E o xamã ou a Grace passou, que entra de novo no próprio aposento, entra gritando, né? Então tem uma mudança no rumo da narrativa naquele terceiro momento. Então, assim, só para reelaborar, parece que são 3 momentos de câmera, né? Um momento onde é que tem o filme, que na verdade descobre que é um filme dentro do filme, né? O segundo momento em que se quebra a quarta parede, você descobre isso, né? Que se trataria, entre aspas, a Grace passou fazendo um curta, e no terceiro momento, quando a realidade daquele primeiro momento do filme aparece novamente entrando dentro do apartamento. Eu queria também comentar muito rápido, não vou me deter muito, e aí meio que já respondendo ao comentário da Ellen, da Lê também, né, de que tem essa coisa forte no filme mesmo, né, eu acho, a respeito de Brasília em embate, principalmente dado o momento em que é produzido curta, né, que é um momento em que nós temos não só a pandemia no Brasil, como o ponto, um ponto talvez mais gritante dos números de mortes no Brasil por causa da pandemia, em meio à escalada também de um governo truculento que ganha apoio
ou pelo menos pareceu ganhar nas últimas pesquisas, né, popular, né? Um governo que se construiu, né, num país hoje, por exemplo, que é líder em violência LGBT, trans, etc., num país em que 70% ou 75%, eu não me recordo bem, das vítimas de homicídio são negras, num país em que 2/3 da população carcerária é negra. Então, assim, me parece que isso fica forte, né? Quer dizer, o Brasil é um sonho, na verdade é um pesadelo, né? Parece um pouco também isso, né, dado esse pano de fundo, e com um governo de extrema direita, né, que produz genocídio. É bom lembrar também que recentemente, né, o acampamento do MST em Minas Gerais foi alvo de despejo do Quilombo Campo Grande, numa madrugada no meio da pandemia, né? Então a gente tem essa situação de violência muito forte contra diversas populações brasileiras, né? E, por outro lado, um aumento em popularidade de um governo de extrema-direita que produz já em si, independentemente do curta da Grace Passou, que evoca isso, né? Uma situação, eu acho, de distopia, né? Eu acho que até assim, é genial o curta da Grace Passou, mas é difícil dele concorrer com a realidade que a gente está vivendo, assim, né? Que eu fico pensando depois desses números né? Enfim, na realidade que a gente enfrenta hoje, né? E parece bastante surreal. Mas eu acho que evoca essa ideia, assim, né? De que existe um projeto de Brasil, de fato, né? E que é um projeto que não representa de maneira nenhuma a realidade de várias populações que sofrem com a violência cotidiana desse projeto, né? Agora, sobre a parte do xamã, só queria atentar para isso, é só para lembrar que a própria atriz menciona isso, né? O xamã seria a pessoa que descobriu que estamos num sonho. Então, é um elemento que o próprio filme traz, né? Me parece, pelo menos assim, óbvio nesse sentido, no sentido de que o filme traz esse elemento do xamã, assim, né? Essa visão distópica, né, em que fica difícil, né, pensar um futuro, ou esse futuro tem uma vertente totalmente controversa, está muito presente no filme, e tem muito a ver com essa realidade que nós estamos vivendo. O nome do curta não tem esse nome à toa, né, esse título à toa, e ao mesmo tempo você tem uma ficção, né, que tem algo de fantástico, né, que o país não existe, nunca existiu esse país chamado Brasil, e ao mesmo tempo tem essa relação com que constrói-se um projeto de país, porque mesmo que seja da destruição, existe um projeto, né, mesmo que esse projeto seja um projeto de destruição. E há uma parte da população que nunca participou desse projeto, como autor, né, como quem aplica, como quem projeta, arquiteta. A grande parte da população nunca participou dessa projeção, né, dessa estruturação, dessa autoria de um país. Então, isso está muito forte no filme. E também esse pensamento o alívio dela vem muito, parece assim, a gente ainda pode pensar no futuro, né? E como pensar, né, esse futuro a partir desse país em que, pensando no sentido de pós-verdade, em que se constroem elementos com dados, digamos, reais, imaginários, mas que se cria, né, combinando esses elementos e vendendo como verdade, um controle, né? A gente vive numa situação de controle em que o programa encontrou algumas apreensões, né, alguns desejos, digamos, meio que conturbados, e que as pessoas não saem mais desse espaço, né? Elas, numa irrealidade sórdida, elas parece que encontraram alguma verdade, né, nas suas vidas, que sabe lá que sentido tem. Pensando na fala de vocês dois, no que vocês dois trouxeram, me veio à cabeça o conceito do Benedict Anderson, que ele fala sobre as comunidades imaginadas, né? De como as nações seriam fruto da imaginação de um coletivo de pensamento, né? Como essas nações seriam
seriam criadas a partir desses pressupostos, desses ideários, né, que acabam se popularizando e se difundindo por uma comunidade e se criam valores imaginados, né? E se a gente for pensar, a proposta da Graça Passou traz um pouco disso também, né? De pensar em como o Brasil é uma grande comunidade imaginada que acabou engolindo diversos outros países que já existiam e existem ainda dentro do Brasil, existem e resistem dentro do Brasil. Então eu achei isso muito interessante, porque é uma possibilidade que o filme oferece para pensar o Brasil enquanto uma nação imaginada, né? Uma nação que só existe dentro desse campo ideário, chauvinista, nacionalista, e que prega valores que só existe para uma parte da população e para outra não existe, né? Esse confronto da cena, na cena final, eu enxergo justamente como isso, como essa indagação de onde é que vem esse Brasil, onde é que está esse Brasil que eu nunca vi. Eu acho que a lembrança que a Alessandra teve da Carolina Maria de Jesus, não diretamente, eu não afirmaria que o personagem que surge ali no final, né, teria uma representação, por exemplo, da Carolina, mas é possível pensarmos, né, esse filme a partir dos escritos e do que representou Carolina Maria de Jesus, que apresentou um país que existia e que era ignorado, né? E que aquele país que era vendido, aquele projeto de futuro, né? 50 anos em 5 e tudo mais, não fazia parte, né? Havia um outro país, o país real era outro, que não estava sendo considerado. Então, acho que essa visão é muito forte também no filme. É só para lembrar que essa visão do Brasil, país do não tem coisa mais velha do que essa visão, né? Tá desde Stefan Zweig lá, enfim, né? Século XX, início do século XX, bolinhas aí, né? Então acho que de fato assim, é uma coisa que fica retornando, mas que para mim, pelo menos, tem um sentido sempre carregado de um sentido negativo, né? O projeto de futuro do Brasil sempre parece ser um projeto excludente, né? Assim, não um projeto que se realiza, né, em consideração às suas várias populações, né? Ao ponto que chegou ao momento que é impossível pensar no futuro do país sem considerar a sua população base, né? A população negra, indígena principalmente. Chegou ao ponto de que esse projeto, né, essa identidade que ignora essa parcela da população, o que vai se criar é mesmo uma farsa, né? De um país que não existe. Olha a visão que se tem do país lá fora, né? Eu vi um texto numa época, não lembro exatamente qual, mas que tinha uma impressão a partir das novelas brasileiras, né, que são bastante vendidas na Europa, por exemplo, de que o país é um país branco, o Brasil é um país branco, porque a representação nas novelas, né, que é vendido. Então a gente tem N representações de um país que está totalmente distante de uma realidade, digamos assim, que se torna cada vez mais complexa, né? Agora, visto por essa chave, isso é uma pergunta que eu queria fazer também, que é a chave de um projeto de Brasil que exclui, né, as suas populações, faz ainda mais sentido a figura do xamã, né? Haja vista o genocídio indígena que existe desde 1500, desde o descobrimento, é um projeto em curso, assim, né? Então parece que ainda esse elemento ele se torna assim, né, também diretamente visível, assim como, né, o lugar, como colocou bem a Alessandra, ocupado pela Grace Passou, de mulher negra, etc. Né? Então me parece que esses elementos eles estão mais, por assim dizer, visíveis assim, né, na história, chamam mais, fazem mais parte daquilo que a história traz imediatamente, né, para, enfim, né, colocando como por assim dizer, né, o lugar dos projetos, entre aspas, esquecidos, né? Ou as populações que talvez, para colocar de outra maneira, estejam sofrendo imediatamente sofrendo com um projeto
de república, para usar o título do próprio curta, né? Em curso, né? De extrema-direita, exclusão e, enfim, né? E violência, né? Então estamos chegando ao final de mais um Logotonia, mais um episódio. Discutimos hoje o República, da Grace Passot, e vamos seguir pensando, refletindo e experimentando as produções culturais e artísticas que estão ocorrendo nesse momento pandêmico. Minha dica é para o livro Ética e Pós-Verdade, que eu estou lendo no momento, inclusive, com alguns nomes, né, como a Márcia Tiburi, como o Vladimir Safatli, entre outros. Bom, eu acho que eu vou aproveitar a ótima lembrança do Saulo e sugerir para quem puder ler o livro de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Realmente é uma abordagem muito interessante a questão da nação. E seguindo nessa coisa do sonho, eu queria sugerir o filme de David Lynch, Mulholland Drive, traduzido como Cidade dos Sonhos para o português, só para seguir na ideia dos sonhos. É isso. Sim, nessa ideia do sonho também recomendo o Oráculo da Noite, né, do Siddhartha Ribeiro, que reflete e traz um estudo bastante extenso e profundo sobre o sonho, né, sobre a consciência do sonho, uma visão científica mesmo e física, né, fisiológica. E, é claro, o livro, né, O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que completou ontem 60 anos de lançamento, né, um livro que rendeu aí 60 mil cópias vendidas, traduções para diversas línguas estrangeiras, e quem não leu ainda é uma forma de conhecer esse outro Brasil que ainda é omitido, né? Aproveitando a deixa, né, eu queria indicar, acho que pela primeira vez aqui no programa, né, uma música, Brasis, de Seu Jorge, que fala justamente sobre os vários Brasis que a gente tem, né? E é uma música que eu gosto muito e que retrata uma perspectiva do nosso país. Também queria indicar um livro que eu estou lendo, muito bom, na toada da pandemia, né? Já li A Peste, do Albert Camus, e agora eu estou lendo um ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Um livro muito, muito bom, instigante, gostoso de ler e super curioso. E, por último, indicar uma série, também, né, sintoma da pandemia, da quarentena, do isolamento, que é uma série italiana chamada 000, 000, tudo junto, escrito por extenso, não é 000 numérico, não. É uma série baseada no livro do Roberto Saviano, e nesse livro ele estuda o negócio em torno da droga, da cocaína ao redor do mundo, né? E é uma análise aprofundada sobre o tráfico internacional de drogas. É uma série ficcional, tá na Amazon Prime e nos torrents da vida aí. Eu quero aproveitar para poder indicar um clube literário, que é um clube literário por assinatura, né, especializado em literatura antirracista, que é o Pretaria Black Books, né, que acho que é o primeiro clube literário, acho que do Brasil, não sei, que é especializado só em literatura antirracista, que é lá do Espírito Santo, né, originário as meninas, né, as organizadoras, as donas são mulheres negras do Espírito Santo, e elas têm uma pegada de enviar livros, né, depois que a pessoa adere ao clube, de enviar livros especializados de mulheres negras, autores e autores negros, autores e autoras negras e negros, né, e agora também tem o Black Kids, que é direcionado para crianças. Então, para quem está querendo ter outras perspectivas sobre a questão de raça, racismo, literatura em geral, para criança, infanto-juvenil, literatura adulta, o Pretaria Black Books é bem bacana. Bom, eu hoje vou ficar com uma indicação simples de uma música também, como o Saulo indicou, Antes do Fim, é o nome da música da banda Gran. Gran é uma banda que começou, lançou 2 EPs e depois não lançou mais, mas aí voltou e agora eu não sei como anda, mas
me fez pensar um pouco sobre essa discussão que a gente teve aqui. Só isso. Beleza, eu vou... na verdade, eu quero indicar um livro que eu não terminei de ler, estou lendo, que é o Rosewater, do Tate Thompson. Eu não sei se tem tradução dele ainda, mas é o primeiro volume da trilogia Sci-Fi Wormwood. E ele se passa numa Nigéria afro-cyberpunk depois de uma invasão alienígena. Tem um clima assim meio stalker, enfim, o romance, né, e uma pegada um pouco de psicanalítica, porque o Tate Thompson é psiquiatra, né? Então tem uma coisa meio disso. Só para resumir, para quem quiser, para quem tiver interesse, né? A invasão deixa um domo na cidade da Nigéria e algumas pessoas na cidade que se passa a história, e algumas pessoas que têm contato com o domo, que estão ali nas redondezas da cidade, acabam despertando habilidades telepáticas, assim, né? Uma das coisas que eu fiquei bastante interessado, assim, na história, é que essas pessoas passam a conseguir atuar como espécies de hackers de memórias, de senhas e etc., e uma organização se levanta em que as pessoas servem como... surge, né, uma organização que elas oferecem um serviço de escudo para determinadas outras organizações, né, outras empresas ou o governo, etc. E esse escudo funciona reunindo-se uma série dessas pessoas telepáticas e tal, e elas começam a ler livros clássicos da literatura. Então elas leem e recitam, entre aspas, né, Dom Quixote, a República de Platão, etc., como uma espécie de escudo mental contra, né, possíveis invasões, né? Então seria essa a minha indicação. Então agradecemos a todos os participantes, aos logotones que estão acompanhando, e as dicas foram ótimas, né, para seguirmos aí nesse momento pandêmico, e até o próximo Logotonia.